Eu quero tentar aqui nesse vídeo ser o mais natural possível, como se eu estivesse realmente tendo um papo com uma amiga. Pra mim é meio complicado porque eu estou vivendo um mundo novo, né? Você falar com uma câmera é diferente do que você falar com uma pessoa olho a olho. Mas tudo bem, a gente se adapta, a gente é ser humano, né? A gente tem essa facilidade de adaptação. Eu sei que no início vou envergonhar, eu sei que no início eu vou gaguejar, eu sei que no início vai ser mais complicado, mas eu sei que eu vou dar conta. Até porque o meu grande intuito aqui, gente, é dividir com vocês a minha experiência, dividir com vocês o que eu venho aprendendo durante a vida, que vem trazendo muita leveza e muita tranquilidade para mim, e da mesma forma eu estou aberta a aceitar, né, e a ouvir também a experiência de vocês. Nós somos uma troca, que todo mundo está no processo. Eu ainda estou no processo. Eu acho que se eu tivesse com 80, 100 anos, eu ainda estaria no processo de aprendizado. Então, esse canal aqui, eu fiz ele no intuito realmente de ter essa troca, de falar para quem quer me ouvir e automaticamente ouvir também quem quer falar. Então, assim, eu gostaria que vocês gostaram desse assunto. Se isso fizer sentido para vocês, deixe no comentário aí, por gentileza, tá bom? Quantas vezes você já ouviu alguém falar que você é grossa nas respostas, que você é mal educada? Quantas vezes você já se achou uma pessoa ruim? Eu não sei se você aí do outro lado passou por isso, mas eu sei que eu passei por isso. E isso, gente, eu ouço desde criança. Quando eu era criança, eu fui uma criança meio atrevidinha, sabe? Então, a minha avó, ela falava que eu era atrevida, que eu era mal educada, que eu era desrespeitosa, que eu era raça ruim. Eu ouvi isso da minha avó. Mas, gente, tá tudo bem, tá? Minha avó era uma pessoa maravilhosa, ela deu o que ela tinha. Até o meu intuito aqui não é nem denegrir a imagem dela, não, até porque eu tenho mais a agradecer do que realmente a criticar ela. O meu intuito aqui é para provar para vocês que, na verdade, eu não estava sendo grossa nem mal educada. Primeiro, que quando eu era criança, eu não entendia, né, o que estava acontecendo comigo, eu não entendia porque eu tinha tanta ira dentro de mim. Mas aí, eu fui crescendo e fui me tornando esse adulto, sabe? Que dá umas respostas meio virado, esse adulto que parece estar sendo mal educado, esse adulto que às vezes até feria com as respostas. E o pior, eu não feria só as pessoas desconhecidas, eu feria o desconhecido, eu feria os meus filhos, eu feria o meu esposo. E por muitas vezes eu me arrependia. Por muitas vezes, quando eu tinha oportunidade, eu ia lá até pedir desculpa depois. Mas aí não adiantava nada. Quando dava uma outra situação, já explodia de novo. Mas você fica bem tranquila referente a isso. Você não é mal educada, você não é grossa e você não é uma pessoa ruim. Na verdade, é porque você ainda não sabe lidar com o que está acontecendo com você. Você não sabe explicar e você não sabe jogar para fora o que você está sentindo aqui dentro. Você sabe que quando acontece isso comigo, de eu ser mal educada com as pessoas, por um tempo, eu não sei se eu já falei aqui em alguns vídeos, eu trabalhei com meu esposo. E aí vi uns clientes que, só Jesus na misericórdia, vi uns clientes bem abençoados mesmo, sabe? E muitas vezes eles me tratavam com grosseria e eu jogava de volta, né? E eu lembro de contar, às vezes, essa história. Eu atendi um fulano que fez isso comigo, e eu falei isso pra ele, e eu contava com orgulho, gente. Sabe? Eu não sinto orgulhosa hoje de contar essa história pra vocês, pelo contrário, eu sinto até um pouquinho de vergonha, porém, eu não me culpo mais. Eu não tenho sentimento de culpa. Eu tenho um sentimento hoje de entendimento, de entender que aquela Daiane que era mal educada, aquela Daiane que era grossa, era uma Daiane que estava ali pedindo socorro, era uma Daiane que estava ali ferida, que estava apenas jorrando para fora o que está dentro de mim, né? Até porque a gente só transborda o que está aqui cheio. O que não está cheio não transborda. Então eu te garanto que se você fez isso, se você faz isso, não é porque você quer, não é porque você é ruim. Porque você apenas está transbordando o que está cheio o seu coração, né? E às vezes o que está cheio o seu coração é o quê? Sentimento de abandono, tristeza, angústia, raiva, desproteção, insegurança. Vai saber o que você passou durante a sua vida, vai saber o que aconteceu na sua história. Então tudo isso está aqui, ó, transbordando dentro da gente. Foi o que aconteceu comigo. Eu fui uma criança, eu já até contei isso em alguns vídeos, que eu fui criada pelos meus avós, né? Eu tive o abandono lá da minha mãe, bem assim. Inclusive minha mãe, ela me teve, né? E logo, quando ela saiu do hospital, ela já me levou direto para casa dos meus avós. Eu não sei dizer exatamente quanto tempo ela ficou lá comigo. Eu sei que eu acho que ela nem me amamentou. Ela não chegou nem para esse período da amamentação. E lá eu fiquei, né, meus avós paternos. E aí, logo em seguida também, entre aspas, porque meu pai, ele sempre teve ali, dentro do cenário dele, mas eu também tive um abandono dele, porque também ele foi seguir a vida dele e eu continuei com a minha avó, mesmo ele estando lá de vez em quando, tá?
E então eu já vim com essa dor. E depois disso eu fui passando por outras coisas e foi só transbordando, só transbordando. E eu não sabia explicar isso. Quando eu era criança, eu não sabia explicar. E mesmo depois de adulto, eu não sabia entender nem explicar o que estava acontecendo comigo. A única coisa que eu sabia fazer é ter reações, é reagir. E a maneira que eu reagia era ferindo as pessoas, porque eu era muito ferida. E por muitas vezes eu achei que o meu problema era o comportamento. Por muitas vezes eu achei que eu tinha alguma coisa errada comigo, sabe? Não, acho que a minha avó tem razão mesmo. Minha avó, às vezes, ela falava, quando eu era pequena, que eu acho até que eu comentei no início do vídeo que eu era mal educada, que eu era atrevida. Mas na verdade eu não era atrevida, nem mal educada, nem desrespeitosa com ela. Eu apenas estava jogando para fora o que eu estava sentindo. Se eu adulta eu já não entendia isso, imagine só eu criança. Que toda essa minha reação era tudo consequência do que eu estava sentindo. Então, o que eu quero deixar bem claro aqui é que se você passou por algum tipo de experiência, ao contrário, às vezes uma pessoa vem, falou algo que você não gostou, às vezes uma pessoa escreveu algum comentário que você não gostou, às vezes uma pessoa foi grosseira, foi mal educada com você, eu te garanto que ela está falando mais dela do que de você. O problema dela não é você, o problema dela é ela, é o que está ardendo dentro dela. Né? Geralmente ela está falando da vida dela. Então hoje, quando as pessoas falam alguma coisa comigo, se fosse o contrário, né, que eu vejo que eu não gosto muito, eu sempre me pergunto, mas eu sou isso que ela está falando? Não. Então, tô nem aí. Eu não sou isso que ela tá falando, então pra mim isso basta. Então eu não me deixo ferir. Então eu vejo que hoje ela tá falando dela, não é de mim. Então vale também ressaltar referente à nossa vida, da mesma forma. Que quando a gente passa por esse período, às vezes, de ser grosseiro, de ser mal educado, é porque a gente tá falando da gente, a gente tá falando o que tá sentindo aqui dentro. Às vezes não é outra pessoa, é literalmente o que a gente tá sentindo aqui dentro. Vocês já viram aquele dizer bíblico que fala que, acho que se não me engano é em Paulo, ele fala que o mal que eu não quero eu faço e o bem que eu quero eu não faço? Gente, porque na verdade é muito mais profundo do que você imagina. Não é algo que você faça conscientemente, né? É inconscientemente. É muito no automático, porque tá ferindo lá dentro de você, sabe? Tá ardendo, tá queimando lá dentro de você. Então não tem como, às vezes, você tentar ser, às vezes, uma pessoa... Não, peraí, da próxima vez eu vou ser mais educado, da próxima vez que eu passar por uma situação que eu não gosto, eu vou ter uma reação mais leve. Infelizmente, isso não existe. Isso não vai acontecer com você. Isso só vai acontecer com você, só voltando um pouquinho. Pelo contrário, você vai reagir da mesma forma. E você só vai conseguir reagir de maneira diferente somente depois que você curar o que está dentro de você, que foi o que aconteceu comigo. Hoje eu consigo ver as coisas, eu consigo ter reações mais leves, reações mais em paz, mais tranquila. E tem muitas coisas que eu nem ligo, assim, não faz diferença nenhuma pra mim. Tem coisas que não me atingem, sabe? E antes qualquer coisinha me estressava, qualquer coisinha me atingia, sabe? Se um cliente reclamava, eu achava ruim. Se eu fosse vender, eu sou vendedora, tá, gente? Assim, eu ainda vendo algumas coisas. Se eu vender alguma coisa e a pessoa falar que tava cara, eu já me ofendia, eu já me achava no direito de dar uma outra resposta pra ela, muito mal educada. Se alguém me fechasse no trânsito, eu já queria xingar, sabe? E hoje não, hoje eu não ligo. Hoje, às vezes, se a pessoa me fechar no trânsito, eu falo, cara, vai com Deus, sabe? Eu consigo ver aquilo de maneira mais leve. Eu ainda consigo pensar, mas será que tá passando por alguma coisa? Será que tava com pressa? O que será que tá passando na cabeça dele? Então eu consigo até entender e olhar o lado do outro, coisas que eu não fazia antes. Então o ponto principal aqui, você precisa curar a sua ferida. Você precisa saber onde é que tá doendo, para poder curar, para poder cicatrizar. Eu te garanto que você for uma mulher cicatrizada nessa ferida, você começa a ser mais gentil. Aí você vai ver realmente que todas as vezes que você foi mal educada, tava falando da sua dor, não tava falando de você como ser humano. Você precisa entender que não é se forçar a ser boazinha. Não se trata disso, sabe? Se trata para você se olhar. Para você olhar para essa voz que tá falando dentro de você. Para você olhar para o que tá doendo dentro de você. Se trata de você, sabe? Eu falo que o autoconhecimento foi muito importante na minha vida. Porque eu consegui também ter esse entendimento, eu consegui ouvir essa voz, que muitas vezes eu silenciava ela com os meus berros, eu silenciava ela com a minha falta de educação, eu silenciava ela com as minhas grosserias, mesmo indiretamente, né? Porque na verdade a gente, como eu informei no início, a gente não era grosso porque a gente queria. Na verdade, não é porque a gente era gente ruim, mas porque realmente a gente jogava pra fora o que tava doendo, massacrando aqui dentro da gente. Quando você se cura, você não vai precisar mais agir com agressividade. As coisas vão se tornar leve e naturalmente
você vai perceber a diferença. Não só você vai perceber a diferença, fala, cara, isso não me irrita mais. Ah, eu nem ligo mais pra isso. Como as pessoas ao seu redor, quem convive com você, vai perceber, nossa, fulano tá diferente, hein? Fulano tá mais calmo, mas tá mais tranquilo. Fulano tá mais gentil. Você vai ver. Tudo, as coisas vão começar a entrar no seu eixo, as coisas vão começar a funcionar de maneira normal, né? Porque é assim que a gente tem que ser. O normal é a gente ter leveza na vida. O normal é a gente conseguir caminhar num caminho mais tranquilo, mais leve. Não viver a vida dessa forma, sabe? Aguentando nossas dores, aguentando os nossos sentimentos e só trazendo mais confusão pra dentro da gente. Não, isso não é normal. Por algum momento você se reconheceu nesse vídeo? Lembrando que você não é uma pessoa ruim. Você é apenas uma pessoa que está ferida. Você aí, mulher que está do outro lado, você se reconheceu nesse vídeo? Você faz isso? Conta pra mim aqui sua história no comentário. O que eu quero falar aqui com muito carinho, que na verdade, você não é uma pessoa ruim. Você é apenas uma pessoa que está ferida. Mas é importante também deixar bem claro aqui que a gente também não pode justificar as nossas reações, né, agressivas os nossos comportamentos, pelas nossas feridas emocionais. Esse não é o ponto principal. Pelo contrário, a gente tem que entender que o outro também tem a ferida dele. Aquela pessoa que você está maltratando, aquela pessoa que às vezes você deu aquela resposta meio desviada, ela também provavelmente tem a dor dela. O importante aqui é você se enxergar, é você olhar para dentro, é você conseguir entender o que está acontecendo com você, é você conseguir entender o que você está sentindo, é você realmente se valorizar, é para você se amar. Esse é o ponto principal aqui dessa conversa. Tome a decisão agora de não ficar no mesmo lugar. Tome a decisão agora de mudar a sua história, de ir para um caminho mais leve. Se você gostou desse vídeo, se faz sentido para você o que eu estou falando, deixa aqui no comentário por gentileza, se inscreve nesse canal, tá bom? E vamos junto nessa jornada aí de uma vida mais leve, mais tranquila. Eu agradeço você e até a próxima, se Deus quiser.